Olá, como você está? Espero que esteja bem e que a paz do Senhor Jesus esteja operando em sua vida. Quero te convidar a estudarmos juntos o livro do Apocalipse. E hoje daremos continuidade ao estudo do capítulo 2 deste livro, onde começamos a estudar as cartas às igrejas da Ásia Menor. No vídeo anterior, nós falamos sobre a carta à igreja em Esmirna. Neste vídeo, falaremos sobre a carta à igreja em Pérgamo. Pérgamo também era uma cidade litorânea, próxima ao mar. Era uma cidade muito rica, poderosa e enfeitada com grandes construções e ornamentos, que incluía grandes templos dedicados a deuses e também grandes obras arquitetônicas, onde algumas, inclusive, resistem até o dia de hoje. Aliás, a cidade de Pérgamo é também localizada na região da Turquia. Hoje ela tem um novo nome, é chamada de Bergama. Pois bem, nesta carta, Jesus se identifica como aquele que tem a espada de dois gumes, fazendo referência clara à palavra de Deus. Esta mesma descrição nós encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso de número 12, onde a palavra de Deus é descrita como aquela que é capaz de penetrar o mais profundo do ser. Jesus é aquele que é a palavra, que tem a palavra. Ele é o dono da palavra, que tem o poder de penetrar o mais profundo do nosso corpo, alma e espírito. Uma espada que tem dois gumes, ela é capaz de cortar mais fácil e penetrar muito mais fundo. Por isso que a palavra de Deus é usada nesta analogia como uma espada de dois gumes, bem afiada. Pois a espada ela tem duas funções. Ela é capaz de defender e atacar. Com a palavra de Deus nos defendemos e defendemos também a outros, nos edificando, obtendo conhecimento, nos revestindo do poder de Deus, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, para assim escaparmos das astutas ciladas do diabo. Da mesma maneira que Jesus Cristo fez quando foi tentado no deserto, em Mateus no capítulo 4. Com a palavra também nós atacamos o império das trevas, nós refutamos a Satanás, saqueamos o inferno e povoamos os céus, combatemos sofismas, heresias, todo o engano e tudo que se levanta contra Deus. A espada de dois fios, ela corta para ambos os lados, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. E da mesma forma a palavra de Deus ela age nos dois planos, no físico e no espiritual. Cura o corpo, mas também cura a alma. Nos livra, nos cura, nos liberta dos males físicos e espirituais. Nesta carta, Jesus revela que conhece o local onde a igreja está instalada. E ele chama o local de trono de Satanás. Por quê? Porque o maior e mais antigo templo dedicado ao culto ao imperador estava localizado justamente na cidade de Pérgamo. E a cidade de Pérgamo também era muito conhecida pela idolatria, corrupção, imoralidade sexual. E nesta carta, Jesus ele destaca algo positivo na igreja em Pérgamo, que embora a igreja esteja em meio a um povo ímpio e pagão, os verdadeiros cristãos da igreja não negaram a fé em Jesus, mesmo diante da perseguição e mesmo diante da morte dos fiéis do Senhor. E nesse caso é citado Antipas, a fiel testemunha do Senhor que foi morto justamente por defender a fé cristã, por se recusar a oferecer sacrifícios a outros deuses e ensinar abertamente na cidade que era errado oferecer sacrifícios a falsos deuses pagãos e comer destes sacrifícios. E por causa disso, ele foi preso e colocado dentro de um touro de bronze, que era comumente usado em sacrifícios nesses templos, né? E eles ofereciam esse sacrifício a esses falsos deuses. E ele foi colocado dentro desse touro de bronze e posto para ser literalmente cozido. Alguns historiadores alegam que o touro de bronze foi fechado com ele dentro e colocaram fogo por fora. Outros alegam que ele foi cozido com água dentro do touro de bronze. E outros ainda que ele foi queimado, né? E colocaram a madeira dentro do touro de bronze e colocaram ele lá amarrado e foi queimado até virar cinzas.
Mas o fato é que ambos historiadores eles concordam que enquanto Antipas estava sendo morto, ele louvava a Deus e pedia que Deus fortalecesse os demais irmãos cristãos. Na carta à igreja em Pérgamo, Jesus fez questão de frisar que Antipas foi morto onde Satanás habita, fazendo clara referência ao templo que estava localizado no centro da cidade, que foi erguido em nome do imperador de Roma. Aliás, o que não faltava em Pérgamo era templos dedicados a deuses pagãos. O que nos remete a essa questão de trono de Satanás, como que Deus repudia a questão da idolatria. Um fato negativo que Deus denuncia nessa igreja é que dentro da igreja em Pérgamo havia aqueles que sustentavam, criam e até ensinavam a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Ou seja, haviam aqueles que apoiavam o jugo desigual, a idolatria, a prostituição, a imoralidade sexual, o roubo, a corrupção, o amor ao dinheiro. Como eu já expliquei, inclusive, nos vídeos anteriores. E aí você me pergunta, é possível uma igreja conservar o nome de Jesus, não negar a fé e ainda permitir que em seu meio hajam aqueles que sustentam heresias e doutrinas falsas? Infelizmente isso acontece. Como o apóstolo Paulo disse na sua carta a Timóteo, em uma casa não há apenas vasos de ouro, mas também de barro, uns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Mas o mais importante é que Deus conhece os que são seus. Por isso que Deus não apenas denuncia o fato, ele exorta a igreja ao arrependimento. Caso contrário, Jesus executará o seu juízo. Qual é o juízo? Lutará contra os hereges por pecar contra Deus ensinando heresias. E julgará a igreja por ser omissa e permissiva. E esse juízo acontecerá pela espada que está na boca de Cristo, ou seja, pela palavra de Deus. Jesus faz uma referência ao que disse no Evangelho, segundo João no capítulo 12, a partir do verso 47, onde está escrito: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Interessante, né? Como que o juízo de Deus será executado contra aqueles que pecaram pela ação, tanto quanto aqueles que pecaram pela omissão. Pela ação de rejeitar a Deus e sua palavra e pela omissão da igreja que sabe quem é e o que está fazendo de errado, mas não corrige, seja por medo ou seja por conivência mesmo. Outra coisa interessante que vemos nessa carta é que nós temos mais promessas aos vencedores. Vencedores são aqueles que perseveram até o fim. Eles receberão maná escondido, comerão da comida dos céus, do alimento do Senhor, aleluia. Serão alimentados por Deus como o povo hebreu foi alimentado no deserto. Ou seja, será alimentado, nutrido com um suprimento inesgotável de alimento espiritual. Amém. Fortalecido pelo Senhor, que também é chamado na palavra de Deus como o pão que desceu dos céus. Outra promessa é que o vencedor receberá uma pedrinha branca com um novo nome escrito. E isso significa absolvição. Na cultura judaica, durante o julgamento no Sinédrio, aqueles que recebessem uma pedrinha branca era absolvido e liberado. Esta analogia Jesus faz aqui porque esta pedrinha tem um nome escrito nela que só aquele que a possui sabe o nome. Sabe o que isso significa? Que esta pedra e os benefícios que ela tem são intransferíveis. Só quem recebe o novo nome pode usufruir. Jesus ele promete a absolvição, promete um novo nome, uma nova vida para quem se arrepende dos pecados, crê pela fé e vence, perseverando até o fim. Os vencedores nunca cairão pelo poder do inimigo, amém? Eles são vencedores, amém? Porque Deus os fez vencedores, glórias a Deus. Pois bem, amados, vamos encerrar o vídeo por aqui.
E no próximo vídeo nós falaremos sobre a carta à igreja em Tiatira. Amém? Então, recomende o vídeo, se puder também faça a sua inscrição neste canal e com certeza, né, recomende o estudo porque ele será relevante para a vida de alguém, né? Vamos juntos nos preparar, pois o tempo está se cumprindo. Como está escrito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Até o nosso próximo encontro.